E nesta aula, a gente vai apresentar para vocês algumas propostas, alguns modelos de integração em psicoterapia. Novamente, eu quero que fique claro para todo mundo aqui que isso não é uma coisa que a gente está inventando agora. A ideia de um modelo integrado de psicoterapia já é relativamente antiga e já há alguns modelos bastante consolidados sobre isso. E é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje. Perfeito? Então, o que levou a noção, né, de criar um modelo integrado ou de integrar os modelos, tá? Não são todos iguais e alguns têm algumas discordâncias entre si. Bom, o primeiro ponto foi o reconhecimento da complexidade da experiência humana e da limitação das abordagens terapêuticas para tratar eficazmente uma ampla gama de problemas psicológicos. Ou seja, há uma percepção de que, apesar dessas abordagens terem vantagens, terem alcances, elas também têm bastantes limitações. Como tentar ampliar o alcance, ampliar a proposta de atendimento para o maior número de casos possíveis e a maior quantidade de pessoas possíveis. E a ideia é combinar, sintetizar ou aplicar de forma seletiva princípios e técnicas de diferentes orientações psicoterapêuticas. O objetivo é melhorar a eficácia do tratamento e adaptá-lo às necessidades individuais dos clientes. Uma espécie de mantra repetido é: nenhum sistema teórico único detém todas as respostas para a complexidade dos problemas humanos. Uma abordagem mais flexível, mais ampla, mais holística, essa palavra está um pouco gasta, né? Mais holístico no sentido de uma abordagem para o todo, certo? Pode oferecer resultados terapêuticos superiores. Essa é a ideia que promoveu vamos dizer, que incentivou as pessoas a buscarem isso aí. Algumas das principais propostas são o ecletismo técnico informado e integração teórica, de John Norcross, vocês já me viram falar sobre ele hoje. A teoria contextual da psicoterapia, do Bruce Wampold. A integração cíclica, do Paul Wachtel. O Marvin Goldfield, que não tem um nome, mas é a abordagem dele. E o modelo transteórico da modificação do comportamento, de Prochaska, de Clemente e Norcross também. Quais são as características gerais do movimento de integração? A gente já pode chamar isso de movimento de integração hoje. Primeiro, um ecletismo técnico. Cuidado com essa palavra. Ecletismo técnico não significa usar as coisas de forma aleatória, tá? É uma seleção consciente de técnicas de diferentes abordagens com base em sua eficácia para problemas específicos, tá? Mais ou menos o que a gente oferece para vocês utilizando o manual do terapeuta. A integração teórica, e aqui vocês vão ver também que tem complexidades aqui, a combinação de diferentes teorias de abordagens distintas para formar uma compreensão mais ampla e completa dos processos psicológicos, tá? Tem uma nota sobre isso que vocês vão ver no decorrer das aulas. Uma integração assimilativa, ou seja, a adoção de uma abordagem teórica principal, enquanto se integram elementos de outras abordagens, algumas propostas fazem assim, e uma coisa que é de todos é o foco nos fatores comuns, ou seja, uma ênfase nos elementos terapêuticos que são eficazes independentemente da abordagem, mas que estão presentes em todas as psicoterapias, como por exemplo a aliança terapêutica, tá? Vamos falar um pouquinho primeiro do ecletismo técnico informado do John Norcross, tá? A ideia é, fazer uma seleção das técnicas de diferentes orientações terapêuticas. Essa abordagem é bastante focada na ênfase em evidências, ou seja, o Norcross é um entusiasta muito grande dessa coisa de psicologia baseada em evidências. Então, as técnicas selecionadas são técnicas que já passaram por testagem, protocolos clínicos conhecidos e testados. Existe uma ênfase na adequação da técnica ao cliente específico, certo? A gente já falou sobre isso, ou seja, não basta simplesmente selecionar uma técnica, mas é preciso que essa técnica seja adaptada para a realidade do paciente, o que inclui as características pessoais, preferências, contextos culturais e o ad infinitum, certo? Uma das características do modelo do Norcross é a integração teórica.
Bom, a ideia dele é sintetizar as teorias psicológicas distintas em um todo coeso, ou seja, ele vai pegar as teorias psicanalíticas, as teorias comportamentais e vai procurar integrar isso, perfeito? Bom, ele reconhece, para fazer isso, ele reconhece que essas teorias possuem diferentes insights valiosos sobre a natureza humana, sobre o desenvolvimento dos problemas psicológicos, sobre o processo de mudança, e mas que ao mesmo tempo são limitados para compreender o ser humano como um todo. A ideia é que essa integração teórica busque criar modelos abrangentes que incorporem elementos de várias teorias, proporcionando assim um quadro mais completo e eficaz. Perfeito? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente tem uma abordagem própria em relação a essa coisa de integração teórica que é própria do nosso instituto. A integração assimilativa é uma das propostas possíveis do modelo dele, em que o terapeuta começa com uma orientação teórica de base, tá? E a partir daí ele vai incorporando gradualmente técnicas ou perspectivas de outras abordagens, conforme necessário. Isso permite ali uma flexibilidade, uma adaptação e também um treinamento mais adequado. Porque às vezes é difícil que o terapeuta parta já de uma compreensão muito aprofundada de várias teorias. Tá? Então, isso é uma dificuldade no modelo do Norcross e é uma das soluções que ele propôs. Obviamente, a ênfase nos fatores comuns, uma grande importância, né? A gente não pode esquecer que o Norcross é um pesquisador nessa área, é o grande editor do livro Psychotherapy Relations that Work, que é um foco, o maior trabalho em fatores comuns que já foi publicado. Então, existe uma atenção consciente a esses fatores e o entendimento de que isso pode melhorar significativamente os resultados da psicoterapia, independentemente das técnicas e das abordagens. Perfeito? A ênfase nas práticas baseadas em evidências, ou seja, ele fomenta e se alimenta de pesquisas que testam os protocolos, testam as intervenções, para fim de que as técnicas que sejam utilizadas sejam técnicas também baseadas em evidência. Um outro autor relevante é o Bruce Wampold, com sua teoria contextual da psicoterapia. Vale dizer, Bruce Wampold e John Norcross já trabalharam juntos em várias vezes, são, vamos dizer, têm suas discordâncias, mas são, por assim dizer, colegas, né? São dois dos grandes pesquisadores nessa área que a gente tem hoje vivos. Ele propõe essa teoria contextual como uma espécie de um framework, uma espécie de uma explicação, uma macroexplicação para entender a eficácia da psicoterapia. E os elementos contextuais, ou seja, ele descreve 3 elementos contextuais principais que fazem parte desse framework. O primeiro é o relacionamento real terapêutico, o real relacionamento terapêutico. Segundo, as expectativas e crenças sobre a terapia, tá? E, por fim, ações específicas na terapia que são curativas, ou seja, ele propõe isso como uma espécie de uma macroteoria para essa teoria contextual. Essa teoria vai enfatizar que o contexto em que a terapia ocorre contribui significativamente para os resultados do tratamento, tanto quanto ou até mais que as técnicas específicas. Isso a gente já tem muito claro com as pesquisas que mostram para nós. O papel do terapeuta e da aliança terapêutica são fundamentais. As habilidades, qualidades e ações do terapeuta são fundamentais para que essa relação seja estabelecida de modo eficaz com o cliente. A aliança terapêutica é, de fato, um dos elementos mais importantes, um elemento crucial para os resultados terapêuticos. E um terapeuta propriamente eficaz é aquele que é capaz de estabelecer essa aliança forte com seus clientes, independentemente de uma orientação teórica específica. Existe uma importância muito grande dada às expectativas e crenças. Muitas vezes, em algumas pesquisas, a expectativa do cliente é considerada um efeito placebo, tá? Mas a gente não pode ter preconceito com placebo, porque ele faz parte do processo, tá? E placebo é um nome também muito genérico. A gente basicamente está dizendo, olha, existe um fator curativo que eu não controlo aqui, que tem a ver com a crença do paciente de que vai melhorar. E é muito importante para nós que essa crença seja fomentada. Um paciente que entra numa terapia achando que ela não melhora, isso vai ser um fator desafiador a mais. Ou seja, a esperança e a expectativa de mudança desempenham um papel crucial. Isso vai fazer com que a gente possa mobilizar os recursos internos do paciente para mudança e para melhora terapêutica. Agora, a forma que
isso, vamos dizer, a gente pode dizer que isso aí vem de base, ou seja, o paciente ele já vem com algumas expectativas, mas o terapeuta ele pode trabalhar e deve trabalhar para construir e sustentar essas expectativas. E isso é fundamental para o processo de cura. O Humboldt, ele tem uma relação um pouquinho diferente do Norcross com a abordagem baseada em evidências. Ele reconhece a importância, enfatiza, mas ele adverte contra uma aplicação rígida de tratamentos padronizados. Ele tem uma crítica ao que ele chama de tratamentos baseados em protocolo. Ele não é muito a favor disso. Tá? Então ele defende uma abordagem mais personalizada, em que as intervenções são adaptadas no contexto único de cada cliente. E aí a gente vai precisar levar em consideração características pessoais, culturais, preferências no modo geral. Perfeito? Ele argumenta que a gente precisa aliar essas duas coisas, ou seja, a pesquisa baseada em evidências e uma abordagem personalizada. E assim, a gente vai conseguir pegar essas técnicas e ajustar o indivíduo, e isso vai promover, segundo ele, mudanças mais eficazes. Essas abordagens orientadas por manual, que, novamente, a gente usa bastante, né? Protocolos de TCC para ansiedade, protocolos de TCC para transtorno obsessivo compulsivo, depressão, mas ele tem, o Humboldt ele tem uma crítica a isso. Ele acha que uma abordagem de terapia estritamente orientada por manual, ou seja, o problema não é o manual, mas o problema é quando você seguir estritamente por aquilo, enfatizando ali uma aderência rígida a protocolos específicos. Muitas vezes isso falha em levar em conta a complexidade da experiência humana e também a importância dos fatores relacionais, os fatores comuns da psicoterapia. E ele promove, portanto, uma visão mais integrada e flexível que valoriza a personalização do tratamento e a capacidade do terapeuta de responder à necessidade do cliente. Um minutinho. Nós temos também a abordagem integrativa do Paul Wachtel. O Paul Wachtel ele tem uma característica um pouquinho diferente, porque ele trabalha sobretudo com duas grandes abordagens, sobretudo a integração da abordagens psicodinâmicas com abordagens comportamentais, ou seja, ele tenta tratar o mal-estar psicológico através do que ele chama de ciclo de mal-estar. Tá? São ciclos recorrentes de pensamentos, comportamentos, emoções, relações interpessoais que mantêm os problemas psicológicos atuando. Ele vê isso como ciclos que se repetem. Ou seja, ele considera que tanto os fatores internos, cognitivos, emocionais e inconscientes, ou seja, o lado que ele vai pegar mais das abordagens psicodinâmicas, quanto externos, comportamentais e sociais, interagem de maneira complexa que vão contribuir para a persistência desses problemas psicológicos. Então eu preciso atuar na compreensão desses ciclos, ou seja, eu preciso analisar os ciclos de mal-estar, isso é um conceito dele. Então, esses problemas psicológicos, para ele, são mantidos por ciclos em que os pensamentos, sentimentos, comportamentos, relações se reforçam mutuamente. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa com ansiedade, a ansiedade dela pode fazer ela evitar situações sociais, certo? O que, por sua vez, vai reforçar a crença na ameaça que essas situações teriam e a percepção de incapacidade de enfrentá-las, o que vai perpetuar novamente a ansiedade. Ou seja, é um problema cíclico. E uma coisa vai alimentando a outra num ciclo vicioso mesmo de mal-estar. Então, ele vai integrar insight e ação, né? Sobretudo, o insight representado pela influência das abordagens psicodinâmicas e a ação representada pela influência das abordagens comportamentais. Ou seja, vamos integrar as terapias focadas no insight, como a psicanálise, psicoterapias de orientação analítica, psicoterapias breves psicodinâmicas, que tem como objetivo aumentar a autoconsciência, compreender as origens dos problemas psicológicos, com terapias focadas na ação, como a terapia comportamental, que vão enfatizar a mudança de comportamentos disfuncionais. Existe um foco, como quase todos eles, na relação terapêutica, porque a relação terapêutica é o fator comum primordial e que pode ser usada para explorar os fatores relacionais disfuncionais, experimentar novas formas de interação, tudo isso dentro da segurança de um setting terapêutico, perfeito? Essa abordagem do Wachtel também é considerada uma abordagem contextual, ou seja, para ele é necessário compreender o indivíduo dentro do seu contexto social e interpessoal. Isso vai incluir
a atenção às influências culturais, econômicas, ambientais, tudo isso sobre o bem-estar psicológico do indivíduo ou também sobre os problemas que ele apresenta. Então a gente vai se comprometer com a consideração da pessoa como um todo, considerando todos esses elementos que são influentes. O Marvin Goldfield, eu sempre erro o nome dele, enfatiza a identificação de princípios terapêuticos comuns e eficazes que possam ser encontrados em todas as orientações terapêuticas. Ou seja, o foco dele são os fatores comuns mesmo. Ele quer, ao invés de focar numa base teórica, ele quer focar numa base prática compartilhada, que pode unificar o campo da psicoterapia. Ou seja, ele como todos eles, mas ele talvez seja um dos que mais enfatiza isso, o foco nos fatores comuns mesmo, perfeito? Ele também defende a prática baseada em evidências, defende as pesquisas e tudo mais, tanto é que o foco dele é uma abordagem integrada pela prática. Ele entende que essa integração de modelos deve ser guiada pela pesquisa. E assim a gente vai selecionar os elementos de diferentes abordagens que tenham demonstrado eficácia para determinados problemas específicos. Perfeito? A abordagem dele é orientada para o processo, ou seja, a ênfase, ao invés de ser nas técnicas e nas intervenções, é no processo terapêutico. Ou seja, eu entender como que a mudança ocorre no contexto terapêutico é tão importante quanto os estudos dessa mudança, quanto os resultados dessa mudança, perfeito? Ou seja, aquela coisa de amar o processo, sim, o processo em si, o próprio processo é o processo de cura, perfeito? Eu sei que isso parece meio tautológico, mas faz sentido. Isso inclui focar nas competências comportamentais e do próprio terapeuta, ou seja, como o terapeuta pode facilitar a mudança, como que ele pode promover conscientização, experimentação, vivência de novas experiências dentro e fora do contexto terapêutico. Uma contribuição muito interessante dele tá no treinamento, ou seja, ele tem uma intervenção muito interessante na educação e no treinamento dos terapeutas. Ele está trabalhando para desenvolver uma linguagem comum, ou seja, aquela dificuldade que a gente vê de que as linguagens, as expressões, os conceitos das diferentes orientações psicoterapêuticas muitas vezes não conseguem se comunicar entre si, e ele propõe que a gente crie uma linguagem técnica que seja capaz de promover comunicação entre psicoterapeutas das mais distintas abordagens. Perfeito? Ele acha que esse vocabulário compartilhado ajuda a facilitar a comunicação dos profissionais. Até do ponto de vista do desenvolvimento e progresso da ciência, isso é importante. Porque senão, cada um fica no seu gueto, faz o seu trabalhinho, e ninguém consegue conversar, ninguém consegue se comunicar de modo efetivo para promover, enfim, até os estudos e as pesquisas que vão continuar. Ele tem ele mesmo, né, programas de formação em psicoterapia que enfatizam fatores comuns, flexibilidade, exposição a múltiplas abordagens terapêuticas, ou seja, ele tem programas de treinamento para poder treinar essas pessoas em aplicar uma abordagem integrada na sua prática. Perfeito? Um dos modelos integrativos mais famosos, tá? E um dos mais antigos também, é o modelo transteórico da modificação do comportamento. Foi proposto pela primeira vez pelo Prochaska, James Prochaska e Carlo Di Clemente. A ideia é uma abordagem integrativa para entender e facilitar o processo de mudança de comportamento. Ele foi pensado inicialmente para transtornos aditivos, pessoas que queriam parar de beber, parar de fumar, parar de usar drogas. Foi ampliado posteriormente para várias mudanças de comportamento em hábitos de saúde, mas também para psicoterapias de psicopatologia. Mas ele é muito utilizado em prevenção e promoção de saúde, exercícios físicos, essas coisas todas. Ou seja, a proposta dele não é focar numa teoria ou técnica terapêutica específica, mas incorporar elementos de várias abordagens terapêuticas para criar um modelo compreensivo de mudança de comportamento. O que é importante, e a gente gosta disso aqui também,
é que ele criou uma espécie de um critério para a utilização desta ou daquela técnica a partir do grau de motivação que um paciente tenha em relação à sua própria mudança, tá? Esses graus, tá? Esse critério, ele está baseado nesses graus de, por assim dizer, conscientização e motivação para a mudança. Ele chama isso dos estágios da mudança, que são, a maioria dos autores, eles falaram em 5, mas eu tenho alguns autores que falam num 6º, mas nós vamos trabalhar com o clássico aqui de 5, que é o estágio da pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. Na pré-contemplação, o sujeito não reconhece ainda a necessidade da mudança. Vamos pegar, por exemplo, aqui uma pessoa com transtorno por uso de álcool, né, um alcoolista. O sujeito bebe de maneira absolutamente intensa, sei lá, agride a esposa e os filhos, perdeu o emprego, mas ele não consegue ver que aquilo é um problema na vida dele, tá? Ele está na pré-contemplação. Na contemplação, o sujeito reconhece que tem um problema e pensa sobre a mudança, mas ele ainda não tem nenhuma ideia do que fazer, não tomou nenhuma ação nessa direção. No estágio seguinte, que é o estágio da preparação, o sujeito está a ponto de fazer uma mudança propriamente dita. Ele está, como assim, plenamente consciente do seu problema. Se você deixar ele quieto, ele vai tentar alguma coisa para tentar parar aquilo, mesmo que seja alguma coisa não eficaz. No estágio da ação, o sujeito está no momento ideal para fazer as mudanças propriamente ditas. Ele pode, inclusive, ter tentado várias coisas já, mudanças efetivas no seu comportamento. E, por fim, o estágio da manutenção, em que o sujeito já conseguiu mudança de comportamento e ele está tentando sustentar a mudança ao longo prazo. Tá? Alguns autores colocam um 6º estágio, que é a prevenção de recaída, mas a gente entende que na manutenção a gente já está entendendo a prevenção de recaída, ou seja, esses sujeitos que já adquiriram o comportamento novo, já perderam o comportamento disfuncional, eles estão ali lutando para manter aquele comportamento e evitar uma recaída naquele comportamento anterior. Então isso tudo se trabalha na fase da manutenção. Os pacientes chegam para a gente, cada um em um estágio. E a intervenção que eu vou me propor a fazer com ele vai depender do estágio em si em que ele estiver. Ou seja, pode ser que ele esteja na pré-contemplação. Então vai ser um tipo de abordagem que eu vou ter que ter com ele. Não, ele está na ação. Então é outra abordagem. Perfeito? Ou seja, cada estágio representa uma fase do processo de mudança. Ou seja, cada um vai exigir diferentes estratégias de intervenção para que eu possa mover o indivíduo para o próximo estágio. Tá? Fazer ele consolidar aquilo ali e passar para o próximo. Existe uma outra coisa que o Prochaska e o Di Clemente identificaram, que são os que eles chamam de processos de mudança. Os processos de mudança são 10 processos, que na verdade são técnicas e estratégias que ele extraiu das mais diferentes abordagens terapêuticas. Eles são divididos em 2 categorias grandes, cognitivo-afetivos, que são utilizados principalmente nos estágios iniciais da mudança, pré-contemplação, contemplação, e também os processos comportamentais, que são utilizados nos estágios mais avançados, na ação, na manutenção. E aqui vai ter técnicas de terapias variadas, terapia cognitiva, terapia comportamental, técnicas psicodinâmicas baseadas no insight, técnicas interpessoais. Ou seja, a ideia, o grande toque de gênio do Prochaska é não só pensar na integração, mas já te apresentar os critérios para essa integração baseado nesses estágios da mudança. Perfeito? Ou seja, essa mudança ela é sempre baseada no problema. Ou seja, um problema de saúde, um hábito ruim de saúde, uma psicopatologia que está condicionada por uma certa atitude que está sendo feita. Então, a depender da minha conscientização daquilo como problema e do meu grau de motivação para melhorar, eu vou identificar um estágio e vou trabalhar com técnicas e intervenções específicas para aquilo ali.